A número legal, declaro abertos os trabalhos da 21ª sessão ordinária deste Tribunal Pleno. A ata para aprovação, referente à sessão anterior, que submeto aos senhores conselheiros. Está aprovada a ata. Antes de dar início aos julgamentos, a presidência indaga ao representante do outro Ministério Público, Procurador-Geral de Contas, se requer vista ou deseja produzir sustentação oral. Não há interesse, senhor presidente. Podemos partir, então, para examinar os exames de edital. Examinar os editais estaduais. Conselheiro Renato Martins Costa, tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os eminentes conselheiros, senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, senhor Procurador-Chefe da Fazenda do Estado, todos os presentes. O TC 3506 cuida de representação contra o pregão eletrônico 5814 do IANSP. Concedi liminar e determinei o processamento da matéria como exame prévio. Peço o referendo dos atos praticados. O relator pede o referendo. Está em discussão. Referendado. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Ao início da sessão, não havendo interesse, partimos para a ordem do dia. O item primeiro é um agravo de responsabilidade da presidência. Peço licença para adiar a matéria, retornando na próxima sessão. E passo a palavra ao conselheiro Roque Cittadini para o item 2. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe do Ministério Público de Contas, doutor Luiz Menezes, procurador da Fazenda, relato o item 2 da pauta. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo Ministério Público de Contas contra a decisão da segunda Câmara, que julgou regulares o pregão presencial internacional e contrato relativo à contratação entre o Corpo de Bombeiro da Polícia Militar de São Paulo e a empresa consórcio Alcatel Lucente Ibitec para aquisição de um sistema de captura e transmissão de imagem de helicóptero. A TJ, PFE e SDG propuseram conhecimento no mérito manifestado pelo improvimento. Em preliminar, conheço. No mérito, ressalvo que o objeto aqui tratado é a aquisição de sistema monitorado referente à ação tática da Polícia Militar com a ajuda do Corpo de Bombeiro. No caso concreto, a administração realizou o pregão presencial internacional, dando-lhe ampla publicidade ao utilizar o prazo exigido para a concorrência, demonstrou preocupação em divulgar e atrair o maior número possível de interessados, o que se concretizou com a retirada do edital por 9 empresas. Ainda que se trate de serviço complexo, as características que restaram demonstradas durante a instrução autorizam a escolha da modalidade de pregão, que se mostrou adequada ao presente caso. Não cabe também falar-se em ausência de pesquisa de preço, porque, no caso, a estimativa de custo foi feita pela Fundação da Aplicação de Tecnologias Críticas, anteriormente contratada pela Secretaria da Segurança Pública para a elaboração do projeto básico. Quanto à exigência do certificado de homologação, também restou comprovado sua necessidade, com a finalidade de atender à previsão legal contida na Lei Federal 7565 de 86, o que descaracteriza, assim, o alegado descumprimento do enunciado sumulado por esse tribunal. No que se refere ao pedido de aplicação de multa pelo atraso ao envio de documentação, não vejo razão para modificar o julgado recorrido que relevou tal falha. Assim, acompanho o entendimento de ATJ, SDG e PFE. Meu voto nega provimento ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida. Está em discussão o voto do relator, que nega provimento ao recurso. Encerrada a discussão. Em votação, aprovado o voto, Sua Excelência. O item 3 da pauta é recurso interposto pelo DR contra a decisão da primeira Câmara que julgou irregular concorrência e contrato celebrado pela autarquia e consórcio de gestão. Disponibilizei o relatório, em preliminar conheço. Conhecido. No mérito, verifico que se trata de serviço de natureza continuada, tendo em vista os contratos existentes protocolados nesse tribunal, o exemplo do TC 423 023302 e 03641. No caso concreto, o DR não trouxe nenhum documento que comprovasse tratar de contrato de escopo, limitou-se a citar manifestações que lhes foram favoráveis.
Encurto razões, tendo em vista que os fundamentos do julgado de irregularidade e os dispositivos legais afrontados à jurisprudência estão devidamente enunciados no relatório. Meu voto acompanha o entendimento do STG, nega provimento ao recurso. Relator nega provimento. Para discutir, conselheiro Robson Marinho. Senhor presidente, na instrução original, a SDG opinou no sentido de ser contrato de escopo. Portanto, caberia a garantia pelos 3 anos de contrato. Agora, no recurso, e contrariando toda a instrução, o relator de primeiro grau deu pela irregularidade. E agora, em grau de recurso, já extirpada a multa, já em primeiro grau, agora a SDG opina no sentido do improvimento do recurso, dizendo não ser mais contrato de escopo, e sim de serviço continuado. Então, primeira questão que tem que ser esclarecida, é contrato de escopo ou é contrato continuado? Porque se for contrato de escopo, está tudo regular. Se for contrato continuado, realmente está irregular o DR exigir os 3 anos. E aí vem uma segunda pergunta. Nós sabemos que aqui é um apoio, uma licitação de apoio ao gerenciamento. Agora, eu pergunto, existe um outro contrato que seria aquele para a implantação do programa de acidentes? É um único contrato ou são 2 contratos? Porque, aparentemente, uma licitação está gerando um contrato que vai acompanhar a execução de uma outra contratação. Então, essas dúvidas persistem, pelo relatório não é possível dirimi-las, e aí eu gostaria, então, de ouvir o senhor relator. Vossa Excelência colocou bem a decisão original, levou o SDG a mudar no segundo momento, né? Então, Vossa Excelência colocou bem. O meu voto mantém a decisão original. Eu acompanho a decisão original. Pela irregularidade. Pela irregularidade. Continue em discussão. Encerrada a discussão. Não, senhor presidente, peço vista. Perdão. Peço vista. Vista, conselheiro Renato Martins Costa, é regimental, a matéria fica adiada. No item seguinte, senhor conselheiro Robson Marinho, há pedido de explicação oral já deferido. Eu solicito ao doutor Laerte Américo Maleta que ocupe a tribuna dos advogados. Sua Excelência terá 15 minutos para suas considerações após a leitura do relatório. O Tribunal cumprimenta e agradece a presença do doutor Laerte. Tem a palavra o relator, conselheiro Robson Marinho. Em exame, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Sarapuí, em face da respeitável decisão que julgou irregular a prestação de contas e condenou a recorrente a devolver a importância de 199 mil, em números redondos, recebido da Secretaria de Estado da Educação, Diretoria de Ensino, região de Itapetininga, no ano de 2009, para o transporte escolar de alunos, ficando ainda impossibilitada de receber valores enquanto não regularizar a situação perante este tribunal. Este é o brevíssimo relatório, senhor presidente. Tem a palavra o eminente advogado. Bom dia, conselheiro presidente, conselheiro relator, a todos os membros da corte. Na verdade, o município de Sarapuí, na gestão passada, o prefeito anterior, por 3 vezes, ele sofreu uma cassação naquele município, né? No último momento, conseguiu retornar com liminares, e na última ele realmente saiu do cargo efetivamente e entrou, então, ao final, o vice-prefeito. Agora, assumindo a eleição, o prefeito, doutor Fábio, agora em 2013, ele se deparou com uma situação onde não encontrava documento dentro do município. Não só esse repasse, a dificuldade está tendo em vários outros convênios que não encontram documento para fazer prestação de contas. Então, diante da medida do que ele está se encontrando de documento no município, nós estamos prestando a conta na medida do possível, né?
Depois desse evento, né, de 2013 ou até 2 anos para cá, está sendo regularizada toda a situação e, então, está sendo prestadas contas como determinam as instruções. Qual a preocupação do município que hoje apresenta o pedido, senhor relator? É a questão do repasse para o município, né? Do município, essa restrição ao repasse, enquanto não a prestação de contas, vai gerar um prejuízo muito grande aos nossos alunos lá do município de Sarapuí, que trata-se de verba para transporte escolar, né? Então, venho aqui rogar para que Vossa Excelência, nesse ponto específico, né, que é a condenação, por ela ser a prestação de contas administrativa, ser uma responsabilidade, a princípio, do administrador naquele momento, que não o fez, não penalizar agora, né, o município com essa restrição na proibição dos repasses. Então, o pedido é esse. Muito obrigado a todos. O tribunal agradece a participação do Dr. Laerte Américo. Retoma a palavra o conselheiro relator. Também cumprimento o Dr. Laerte Américo e cumprimento, a começar pela brevíssima exposição que mostrou com clareza qual é a sua pretensão. Portanto, o melhor pronunciamento é aquele que é breve, não é? Então, e assiste razão, eu vou decidir, senhor presidente. Em preliminar recurso, em termos dele, conheço. Conhecido. No caso específico, a minha proposta é de manter o julgamento de irregularidade da prestação de contas. Entretanto, vou propor que se libere o município para novos recebimentos, porque é verba para transporte de alunos. O STJ tem reiteradas decisões que, quando há essencialidade do serviço, não deve ser o município prejudicado, porque, no caso, você não está prejudicando o município, você está prejudicando o aluno, que vai ser, que necessita desse transporte escolar. Além do que, o município de Sarapuí tem pouco mais de 8.000 habitantes. Então, eu dou provimento parcial ao pedido, senhor presidente, senhores conselheiros, para manter o julgamento de irregularidade, mas liberar a prefeitura para novos recebimentos. É como voto. Está em discussão. Senhor presidente. Conselheiro Roque Stadini. A questão é o seguinte, é um precedente que abre uma porteira, porque todos os repasses feitos a municípios são repasses relevantes, ou é para a saúde, ou é para ensino, ou é para isso, ou é para aquilo. Utilizado o argumento de que o prejuízo é da população, realmente é verdade, está inteiramente correto, mas praticamente nós acabamos com a proibição de receber, de suspensão. A menos que se aceite uma situação de tal emergência no município que não foi possível, eu acho que trocar o prefeito não é motivo. O prefeito trocou, mas a administração é uma administração continuada. Se julgar por afastamento de prefeito e a gente passar a relevar todas as decisões, nós vamos ter aqui uma sequência enorme de relevação. Então, eu entendo toda a preocupação que está colocada pelo conselheiro Robson Marinho, mas acho que é um precedente usado a essencialidade do repasse. É evidente que o repasse é essencial. Aí nós vamos estar suspendendo todos. Eu gostaria de refletir sobre isso, porque e também o argumento muito claramente colocado, quer dizer, houve uma bagunça na prefeitura que sumiu tudo, mas isso é uma bagunça que inclusive a cidade tem que pagar. Quer dizer, desculpe, mas a cidade vai pagar por ter eleito um prefeito que fez uma bagunça, ou algum, não sei se é o prefeito, fez uma bagunça dessa. Então, eu pondero apenas isso. Senhor presidente. Conselheiro relator e, em seguida, conselheiro Renato Martins Costa. Eu vou esclarecer novamente. A responsabilidade de prestar contas de um convênio é da prefeitura. Independe de quem é o prefeito no momento. Por esta razão, eu mantenho o julgamento de irregularidade por não prestação de contas. Agora, o que eu fiz de propor que se releve o segundo ponto pelo tamanho e pelo porte do município, mas principalmente pela essencialidade do serviço, transporte de alunos, mas principalmente porque decisões reiteradas nesse sentido têm sido adotadas pelo STJ.
E eu estou aqui com uma delas, pelo menos, que eu poderia expor nesta direção. Então, eu acho que é de excesso de rigor você proibir novos recebimentos, porque é um específico convênio de transporte de alunos com a Secretaria de Educação, e o prejudicado vão ser os alunos. Aí, no caso, não vai ser não é o prefeito, o ex-prefeito, não é a população em geral, são os alunos que têm que se utilizar desse transporte escolar. Por esta razão que eu estou me animando em separar as coisas e superar esta questão. Perfeitamente. Conselheiro Renato Martins Costa. Senhor presidente, senhores conselheiros, acredito que as posições revelam preocupações de procedência. Ambas as preocupações são procedentes. Mas eu me animo a acompanhar a proposta do conselheiro Robson Marinho e explico por quê. Ao manter a irregularidade, isto obrigará o órgão concedente, que é a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a perseguir as providências extrajudiciais e, eventualmente, judiciais para recomposição do erário naquilo que foi encaminhado para a Prefeitura de Sarapuí. Esta consequência, ela é mantida com a decretação da irregularidade. Então, o erário, de uma forma ou de outra, hoje, amanhã ou depois, ele será reposto, ele será reintegrado pelas providências que o órgão concessor obrigatoriamente terá de encetar. Mas a proibição, e só ela é que fica suspensa, para que não se atinja no presente e no futuro o destinatário da prestação de um serviço essencial. Então, nesse sentido, é que me parece que a matéria comporta a apreciação que foi proposta pelo eminente conselheiro relator. Continua a discussão, conselheiro Roque Stadini. Olha, o que eu estou querendo colocar é o seguinte: eu não estou preocupado com Sarapuí. Desculpe, mas essa decisão de liberar, de manter o julgamento da irregularidade, mas permitir que o município continue recebendo, é uma mudança muito grande na nossa jurisprudência. E isso abrirá uma alameda para tudo. Para tudo. Eu não estou desmerecendo. Não acho que seja nenhuma mudança tão grande. Nós fazemos isso constantemente em relação às santas casas, em relação à prestação de serviços de saúde essenciais, em que proclamamos a irregularidade, condenamos a devolução, determinamos a tomada de providências, mas não podemos condenar a população a, por exemplo, deixar de receber serviços médicos. Não podemos condenar o alunado de Sarapuí a deixar de ter serviço de transporte. Inclusive, em áreas rurais, que se faltar o serviço de transporte, a criança simplesmente não vai para a escola, porque ela não mora na cidade. Então, nesse sentido, é que acho que nós podemos decidir na linha proposta. Só para concluir, eu quero dizer que a eficiência da suspensão de novos recebimentos é o que traz e intimida para que as pessoas prestem contas adequadamente. O dia que não houver a possibilidade de suspender, continuar recebendo recurso, nós vamos estar aí na vala comum. Então, eu me preocupo com isso. Continua em discussão. Encerrada a discussão, a presidência vai colher votos, está aberta a dissidência de entendimentos. Conselheiro Roque Stadini vota contra, o relator, conselheiro Renato Martins Costa, o acompanha. Vou colher os votos, conselheiro Márcio Martins de Camargo. Eu acompanho o relator, presidente. Relator, conselheiro Sidney Beraldo. Embora reconhecendo a preocupação do conselheiro Roque, mas nesse caso específico eu acompanho o relator. E conselheira Cristiana? Acompanho o relator. Portanto, por maioria de votos, aprovado o voto do relator, vencido o conselheiro Roque Stadini. Conselheira Cristiana de Castro Moraes tem a palavra para itens 5 e 6. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, eu relato o item 5 da pauta. Em exame, um recurso ordinário interposto pela CDHU, pleiteando reforma da decisão que julgou irregulares concorrência número 27 de 2008
e um contrato celebrado com a construtora Elecon Limitada. A decisão combatida pautou-se pela irregularidade da licitação e do contrato em face de cláusulas consideradas restritivas, quais sejam comprovação da capacidade técnica operacional por meio de atestados acompanhados das respectivas CARTs, demonstração de habilidade técnica profissional por intermédio de atestados exigíveis de pessoas jurídicas e visita técnica obrigatória a ser efetivada em dia e horários únicos. A PFE opinou pelo provimento, já a TJ e a SDG pelo não provimento. Em preliminar, o recurso está em termos, dele eu conheço. O plenário acompanha. No mérito, eu entendo que as razões do recurso não se mostram hábeis a alterar os fundamentos da decisão, ora combatida, na medida que houve contrariedade às leis de regência e às súmulas desse tribunal. Ao contrário do que defende a recorrente, tais cláusulas restritivas contribuíram, sim, para o comprometimento da competitividade, haja vista a inabilitação de 2 participantes do certame. Nessas condições, eu acompanho a TJ e a SDG e nego o provimento ao recurso. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Agora eu relato o item 6. Trata-se de uma ação de revisão de julgado proposta pela Prefeitura de Santo Expedito, por meio do qual pretende desconstituir uma sentença que julgou irregular a prestação de contas dos recursos repassados pela Secretaria de Estado da Cultura à Prefeitura de Santo Expedito em 2005. Aqui toda a instrução, a TJ, a SDG e PFE opinam pelo conhecimento e procedência da presente ação a fim de desconstituir o julgado prolatado. Em preliminar, presentes os pressupostos, eu conheço da ação de revisão. O plenário também conhece. No mérito, a documentação agora apresentada, integrada por demonstrativos de despesa, parecer conclusivo favorável da Secretaria, dentre outros, mostrou-se apta a comprovar que o valor repassado em 2005 pela Secretaria de Estado da Cultura à Prefeitura Municipal de Santo Expedito foi destinado às finalidades pactuadas. Portanto, acompanhando as manifestações unânimes de ATJ, PFE e SDG, eu voto pela procedência da ação de revisão para que seja declarada a regularidade da prestação de contas. É como eu voto. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto da eminente relatora. A palavra é do conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, senhores relatores, senhores conselheiros, diretor-geral, senhores funcionários. Relato o item 7. O item 7 trata de recurso ordinário interposto pelo Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo contra a decisão da segunda Câmara, que julgou irregulares a licitação, o contrato e o termo de aditamento celebrados entre aquela autarquia e a construtora estrutural limitada, objetivando a execução de obra de restauração de sistemas de pistas, pátios, acessos e obras complementares no aeroporto de Andradina. Relatório e voto disponibilizados. A instrução é desfavorável. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, as exigências de visto do CREA São Paulo, como condição de habilitação, de atestado acompanhados da respectiva CAT e de comprovação do vínculo permanente dos profissionais em desacordo com a súmula 25, impedem o beneplácito desse tribunal. Portanto, acolho as manifestações da assessoria técnica PFE e SDG e voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão utilizada. Relator nega provimento ao recurso do Departamento Aeroviário. Está em discussão e votação. Aprovado. Esgotada a matéria dos feitos estaduais, com os cumprimentos ao Dr. Luiz Menezes Neto, eminente procurador-chefe da Fazenda do Estado, passamos a examinar os editais municipais e a palavra do conselheiro decano, Antônio Roxy. Senhor presidente, senhores conselheiros, aqui é a Prefeitura de Hortolândia. São 3 impugnações. Disponibilizei a íntegra do relatório. Minha posição acompanha o entendimento unânime manifestado pela Casa, TJ, MPC e SDG, de modo que afasto somente a queixa relativa à avaliação de amostras. A pretensão, no sentido do exame da amostragem, ser realizada em sessão pública na presença de todos, não pode ser acolhida, devendo, portanto, nova avaliação. Considero parcialmente procedente a representação oferecida pela empresa comercial João Afonso e procedentes aquelas apresentadas por Jundiaí Cestas e Gicles Serviços.
determinando à Prefeitura que retifique nos pontos apontados no voto. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Agora é a Prefeitura de Taquarituba. Disponibilizei a Vossa Excelência o relatório. O voto, digo que acolho as manifestações de ATJ, MPC e SDG. Considero parcialmente procedente a representação determinando à Prefeitura que retifique o edital para delimitar a exigência feita com habilitação, atendendo à jurisprudência do Tribunal. Considero improcedência aquele formulado no sobre o prazo de entrega, até porque restrito a poucos produtos. Consigno recomendação ao senhor prefeito para que, ao analisar, cientifique-se de que não há mais irregularidades no edital. Este é o meu voto. Que está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Para discutir, conselheiro Robson. Senhor presidente, com o auxílio assim, do competente auditor do nosso tribunal, porque ele levantou recentemente, me substituindo, ele recusou uma impugnação a um edital que tem semelhança com esse. Ou seja, eu vou acompanhar o relator, mas dizendo o seguinte, para reflexão: o tribunal não aceita que se exija homologação, que o óleo tenha homologação, por exemplo, das montadoras ou de quem quer que seja. Perfeito? O tribunal tem votado assim, com base na nossa súmula. Por isso eu acompanho o relator. Mas nós temos que nos debruçarmos sobre essa questão. Porque o que tem se observado é que, em não garantindo a homologação do óleo de qualidade muito inferior, mistura de óleos velhos, tem sido colocado na praça, e evidentemente por um preço bem menor, e assim é que se ganha as licitações. E depois traz consequências, fundindo motores, fundindo máquinas e tal, por causa de qualidade inferior, porque não se exige que o óleo seja um óleo. Eu não sou entendido no assunto, o auditor que levantou, mas que tem bom senso para se pensar. Quando o óleo é homologado, por exemplo, no caso das montadoras, só óleos homologados. Então, é óleo puro, é óleo limpo, é óleo que tem lá a sua constituição atendida pelos organismos. Quando o tribunal não permite que se faça qualquer exigência nesse sentido, ora, existe muita gente misturando óleo já usado e, logicamente, dando nova vida a ele, entrando nas licitações e ganhando, porque, obviamente, é um menor preço. Então, apenas como reflexão, eu coloco para a gente pensar para o futuro, porque eu acho que o nosso substituto de conselheiro fez bem em recusar um exame prévio de edital e mandou arquivar. E não houve contestação, não houve recurso. Eu acho que ele decidiu bem e nós, presos às nossas súmulas, talvez não estamos decidindo da melhor maneira. Desculpe a interrupção, a interferência, mas acompanho o voto do relator, porque ele deu conforme são os precedentes da casa. A manifestação de Vossa Excelência faz parte do debate democrático, que é o que mais acontece nesse plenário. A matéria continua em discussão. Eu acho que foi muito positivo o que o nosso auditor, o Valdenir, tenha colocado. Só mostra que a banca foi muito boa quando examinou os candidatos. Ele é um auditor, aliás, todos, mas cumprimento por ter levantado isso. E é uma matéria que, como disse o conselheiro, devemos procurar um melhor caminho, talvez nos confrontando com essas súmulas que vão ficando um pouco afora de tempo. Mas eu também entendo muito positiva a contribuição. Continue em discussão. Conselheiro Renato Marques. Falando muito, senhor presidente. Peço desculpa, mas é que as matérias são muito interessantes. A homologação pela montadora, eu acho que está certo a gente recriminá-la, conselheiro Robson Marinho, conselheiro Robson Tardini, porque ela é uma das possíveis homologações. Há outras hipóteses e outros organismos que podem homologar. Há exigências qualitativas em relação ao óleo que, sob o ponto de vista discricionário, a administração pode fazer, que garantam a qualidade. Então, simplesmente dizer que o homologado pela montadora é o único critério de avaliação de qualidade que vai garantir o poder público de um fornecimento bom, não está certo.
Então, daí a pertinência da determinação de correção. Esse aspecto geral é que eu gostaria de chamar a atenção para que, igualmente, pudéssemos meditar a respeito. A verdade é que essa área virou uma confusão grande, né? De combustível, graxas, óleos. Diziam que em uns 10 anos, após a mudança na legislação, que acabou com o monopólio da Petrobras sobre isso se resolveria. Não sei se resolve, não, porque em país nenhum resolveu. Em todo caso, como não volta atrás. Vamos aguardar. Vossa Excelência botou de pé aquele negócio das impressoras. Lembra? Apresentou um voto aqui, a partir daquele voto não se teve mais dúvida quanto a que tipo de carga de tinta se podia exigir. Então, o óleo do carro vai ser o próximo. Vai ser o próximo. Ok, então. Continua em discussão, encerrar a discussão e votação. Acredito que foi aprovado sem restrições o voto do relator. Conselheiro Renato Martins Costa tem a palavra. Senhor presidente, o TC 3464 é representação do pregão presidencial 134 da Prefeitura de Bragança Paulista. Peço referendo para os atos praticados. Está em discussão, referendado com impedimento da conselheira Cristiana. TC 3305, representação contra a concorrência 001-2014 da Prefeitura de Mira Estrela. Foi revogado o processo licitatório e extingui sem apreciação de mérito, trago ao conhecimento do plenário. O plenário toma conhecimento. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Uma sequência de impugnações constantes dos TCs 2916, 2943, 2961, 2969, 2971, 2972 e 3087, todos apresentados contra o pregão presencial 29/2014 da Prefeitura de Sorocaba, que visa a contratação de empresa para execução de coleta e disposição final de resíduos sólidos domiciliares e comerciais gerados no município, incluindo containerização, varrição e outros serviços afins correlatos. A instrução contou com manifestações da chefia de ATJ no sentido da procedência parcial, propondo a anulação do processo, uma vez que a seleção de propostas por meio de pregão não seria adequada na hipótese. Tal conclusão foi acompanhada integralmente pelo douto Ministério Público de Contas, enquanto o SDG foi pela procedência parcial também, mas entende que é possível aproveitamento da modalidade licitatória escolhida. Encaminhei a íntegra de longo relatório e voto e permito-me passar as conclusões que determinam, em primeiro lugar, a anulação do processo pregão presencial, porquanto incompatível tal modalidade com a parte mais significativa do objeto pretendido pela Prefeitura de Sorocaba. Com relação aos fundamentos das representações, entendo-as todas parcialmente procedentes, exceto aquela apresentada pelo vereador José Antônio Caldini Crespo, a representação que julgo improcedente. Por último, consigno à Prefeitura de Sorocaba recomendação para que, ao termo inicial do aguardado Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos, providencie as compatibilizações e adaptações que se façam necessárias ao adimplemento do contrato, promovendo alternativamente sua rescisão, caso os conceitos e planejamentos lá definidos demonstrem dimensão incompatível com o modelo de gestão pensado para o presente certame. Em discussão, conselheiro Roque Cittadini. Sim. Não quer dizer não foi tão imediato o meu pedido. Eu tinha certeza. Eu queria cumprimentar o voto de Vossa Excelência, mas queria também aproveitar e fazer um lamento. Hoje os jornais noticiam que um deputado, na verdade não é um deputado, é um grupo de prefeitos que fez uma pressão no governo federal e que eles, na verdade, eles desejam prorrogar indefinidamente essa questão do resíduo sólido. No fundo, querem revogar a lei. O módico prazo de 8 anos. 8 anos, E veja, manter lixão.
Porque quando o projeto de lei, nós acompanhamos, eu não sei se alguém lembra daqui, mas nós acompanhamos muito quando foi o projeto original extinguia inclusive os aterros sanitários, que é uma espécie de lixão de luxo. Aterro sanitário é lixão de luxo, é gravoso para o meio ambiente. Então, lá na redação ficou um negócio meio confuso, que você não sabe se extingue, se não extingue, mas se extinguiu o lixão. E eles querem voltar com o lixão. É um negócio de louco. Querem voltar com o lixão nesse momento. Por quê? E aí o voto de Vossa Excelência coloca bem a preocupação, mas por que essa questão é importante? Porque se essa legislação continuar em vigor, continuarmos nós exigindo todos os passos da legislação, mesmo com ela com as deficiências, os municípios vão procurar outro caminho. Vai brigar, ficar confuso, etc. Mas vai procurar fazer usina de reaproveitamento, vai procurar reciclagem, etc. Ao permitir voltar tudo para trás por 8 anos, olha, é desanimador ver hoje Isso aí é quase pior do que o 7-1 da Alemanha, viu? Senhor presidente, voltando ao processo em discussão, para não ser 8-1 ao invés de 7-1, eu gostaria que o conselheiro Renato me convencesse por que neste caso, não aceita a modalidade pregão. O pregão foi um avanço extraordinário nos processos de licitação, com amplas vantagens para o poder público. E nós temos inúmeras decisões aqui de que pode-se fazer lixo através de pregão. E, no caso específico, Vossa Excelência está mandando anular, inclusive não admitindo a hipótese de pregão. Eu vou ler. E é um voto de 30 páginas. Pois é, mas eu vou ler. Robson se arrependeu de ter. E a oportunidade me enseja, porque não fiz, senhor presidente, de submeter, já que a representação apresentada pelo vereador Zé Antônio Caldini Crespo chegou posteriormente para ser apreciada, apenas pedir a ratificação dos efeitos de liminar anteriormente homologada por esse plenário para aquela representação que eu não havia formulado. Eu peço escusa a Vossa Excelência e aproveito a oportunidade para fazê-lo. Então, o relator está pedindo ratificação da suspensão inicial. O plenário está de acordo. O conselheiro Robson Marinho pretende fazer... Eu vou só, conselheiro Robson, eu vou me limitar a ler a parte que fundamenta a minha opção pela determinação da anulação. Vossa Excelência aceitaria, e não interpretaria como grosseria, que não é o caso, não é esse o sentimento, de que eu possa pedir vista do processo? Mas evidente, ao contrário, eu agradeço a Vossa Excelência. Eu agradeço. É regimental, o processo vai com vista ao conselheiro Robson Marinho. Conselheiro Renato Martins Costa, eu devo dizer a Vossa Excelência que li o seu voto, o seu relatório e voto na íntegra, e não posso deixar passar a oportunidade de cumprimentar a qualidade técnica do seu trabalho. Sem mérito, não estou dizendo. Muito obrigado. Não posso não, fazer. Lógico, não. Mas receba meus evidente. cumprimentos, li com muita atenção. Vossa Excelência enfrenta uma matéria espinhosa, difícil. Muito Com complexa. bastante E eu agradeço o pedido de vista, porque certamente a qualidade da decisão será aperfeiçoada com os suplementos do eminente conselheiro Robson Marinho. Sem dúvida. A matéria fica adiada e a palavra do conselheiro Robson Marinho para exame de edital. Senhor presidente, em conjunto, os processos 32.25.14 e 33.75.14 tratam de representações contra edital. Processo 35.20.14, formulada por Osmar Paulino de Araújo contra edital de concorrência 1.14 do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, SEMASA, para a contratação de agência de propaganda para a prestação de serviço de publicidade e marketing. O processo 33.75.14 é uma representação formulada por J Data Limitada contra o edital de tomada de preço 3.14 da Câmara de Limeira para a contratação de sistema de informática. Considerando a necessidade de uma análise mais apurada do conteúdo impugnado, proponho que este plenário suspenda ambos os certames. Está em discussão.
conselheiro relator, requisito edital. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Agora trago para referendo decisão mediante a qual determinei a suspensão do certame e requisitei para exame o edital do Pregão Presencial 2314 da Prefeitura de Estiva Gerbe, objetivando a aquisição de cestas básicas. Comunico que determinei o arquivamento da representação por perda de objeto em face da revogação do certame. Então, peço referendo pela suspensão e comunico o arquivamento. Submete ao plenário. O plenário referendo a decisão e toma conhecimento. O seguinte, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. É regimental, está retirado de pauta. Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra. A palavra na sequência da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu trago para referendo desse plenário medidas preliminares que adotei no sentido de suspensão dos procedimentos impugnados em representações formuladas contra editais de pregões das prefeituras de Itirapina, Campinas, Piedade e o Centro de Promoção Social de Limeira. Nessa oportunidade, proponho o recebimento das matérias como exames prévios de editais. Itirapina, Campinas e Limeira. Piedade e Limeira. Vossa Excelência pede ratificação. Está em discussão, referendado. Agora eu comunico que determinei o arquivamento sem julgamento do mérito dos processos 3173-989-14 e 3346-989-14, em que se analisavam representações contra editais de concorrência da Prefeitura de Barueri, em razão da revogação dos certames pela administração. Conselheira arquivou e traz a conhecimento do plenário. Conhecido. Agora, trata-se de mérito. Eu vou ler este aqui, um momentinho só. Cotia. O outro primeiro. Eu vou ler o outro primeiro, depois eu volto para o Cotia. Pois não, Excelência. Primeiro, Poá. Poá. Uma representações contra editais de pregão 12 de 2014 da Prefeitura de Poá, destinada à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação e prestação de serviços de fiscalização de trânsito. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e, na esteira das manifestações de ATJ, Ministério Público de Contas e SDG, meu voto considera improcedente a representação intentada por Trivox, Sociedade Empresarial Limitada, e parcialmente procedente a representação interposta por Citran Serviços, Assessoria e Consultoria, incumbindo a municipalidade promover a correção no edital, conforme já se comprometeu. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto da relatora, que continua com a palavra para o item de Cotia. Cotia. Eu agora trago representações formuladas contra o edital retificado da concorrência número 4 de 2013 do município de Cotia, visando a concessão pelo prazo de 120 meses, prorrogáveis por igual período, para a prestação de serviços técnicos para a implantação, administração, gerenciamento de pátio de veículos envolvidos em atuações de trânsito. Preliminarmente, importa salientar que as impugnações aqui apreciadas recaíram sobre o edital retificado e republicado da concorrência 4 de 2013, o qual já havia sido objeto de exame prévio de edital perante essa Casa, abrigado nos autos do processo 93989. Quanto ao mérito, conformidade do relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu julgo procedentes as representações, devendo a Prefeitura Municipal de Cotia retificar a cláusula editalícia número 1.2.1, fazendo referência ao item 1.2 ao invés de 2.2, somente questões de numeração, e fazer constar de suas publicações o regime de execução do objeto, ou seja, concessão de serviços públicos, inclusive no resumo do edital. De outra parte, conforme consta do voto encaminhado previamente, a Prefeitura deixou de cumprir decisão dessa Corte no processo 93989, deixando de indicar nas publicações do instrumento o regime de contratação pretendida, concessão de serviço, e o prazo de execução, 120 meses. Informações essenciais para conferir uma maior competitividade ao certame, propondo, assim,
que, com base no inciso 3 do artigo 104 da Lei Complementar 709, seja aplicada a multa correspondente a 160 UFESPs ao responsável do certame, o senhor Antônio Carlos Camargo, prefeito de Cotia. Está em discussão, voto da relatora. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Conselheiro Sidney Beraldo tem a palavra. Senhor presidente, submeto a este plenário os TCs 3475, 3486, 3498, 14, que tratam de proposta de suspensão da concorrência 0914 da Prefeitura de São Roque, que tem por finalidade a execução do serviço de limpeza pública no município, porque há indícios de restrição à ampla participação de interessados. É a proposta. Conselheiro requisita o edital. Está em discussão. Aprovado. Submeto preliminarmente a referendo desse plenário a medida liminar concedida no TC 3384, na qual solicitei para exame cópia do edital da Fundação de Saúde e Assistência de Caçapava. E comunico a vossas excelências que, além deste processo, também declarei extintos os TCs 3284, 3366, 14, já referendados, sem julgamento de mérito, em virtude da revogação dos certames das prefeituras de Vargem Grande Paulista e Suzano. Em discussão, o plenário aprova as medidas tomadas pelo relator e toma conhecimento. Trago para julgamento os TCs 2376, 2377, que cuida dos editais das tomadas de preço 010214 da Prefeitura de Havaiandava, cuja finalidade é a execução de obras de substituição da rede de distribuição de água de cimento amianto para tubos de PVC e aquisição e substituição de 3.211 hidrômetros. Relatório e voto previamente disponibilizados, considero parcialmente procedentes as impugnações, devendo a administração adequar a exigência de comprovação de garantia para licitar a norma de regência, pois não há razão para que se estabeleça um prazo máximo para o seu recolhimento. Complementar a redação do item 233, prevendo expressamente todas as possibilidades de comprovação de vínculo empregatício estabelecidas na súmula 25 e reavaliar as exigências de qualificação técnico-profissional nos moldes da legislação e da súmula 23, porque sua demonstração se aperfeiçoa mediante a apresentação da CAT, documento de caráter personalíssimo. É como voto. Edital de Havaiandava, parcialmente procedente, está em discussão e votação. Aprovado. Em julgamento, TC 2615-14, que examina o edital do pregão 2614, do tipo menor preço, do tipo menor lance global, da Prefeitura de Ribeirão Pires, que tem por objeto o registro de preços para locação de ônibus e vans para transporte de alunos da rede de ensino. Conforme relatório e voto já encaminhados, considero como instrução que o instrumento convocatório merece correções e, por isso, deve a administração abolir a utilização do sistema de registro de preço em eventual novo procedimento a ser realizado, pois os serviços pretendidos, além de previsíveis, são de prestação continuada. Aperfeiçoar a redação do item 6, 2, 3 e 4, para que conste expressamente todos os registros que estão sendo requisitados para a habilitação. Considero assim parcialmente procedentes as impugnações. É como voto. Edital de Ribeirão Pires em discussão, parcialmente procedentes, encerrada a discussão e votação. Aprovado. Para julgamento, TC 2455-14, que trata do edital do pregão 6614, da Prefeitura de Ribeirão Preto, cuja finalidade é a contratação de empresa especializada para a execução de poda, extração e coleta de material vegetal em logradouros públicos. Relatório e voto previamente disponibilizados. Em preliminar, afasto questão prejudicial lançada pela administração. Não há que se falar em perda de objeto, porque o certame encontrava-se apenas suspenso quando da concessão da liminar, não tendo ocorrido sua regular desconstituição. No mérito,
Com a instrução, considero parcialmente procedentes as impugnações e a administração deve rever as especificações da frota da contratada para excluir a indicação de marca, realocar para o momento a contratação a imposição de credenciamento e treinamento de podadores, concedendo prazo razoável para a sua efetivação. Corrigir a divergência existente entre os itens 3.1.1 e 3.4.2, atinentes à idade máxima da frota, e consignar no edital as imposições do artigo 40 e 55 da Lei 8666/93, quanto à atualização financeira e penalizações. É como voto. Edital de Ribeirão Preto, conselheiro relator afasta preliminar e no mérito é pela procedência parcial. Conselheiro Renato Martins Costa tem a palavra. Senhor presidente, só uma questão que me suscitou dúvida é essa exigência de 1 ano de experiência comprovada dos podadores, que devem ser treinados e credenciados pela Prefeitura de Ribeirão Preto. E me parece, segundo o relatório, que isso decorre de uma exigência de lei local, uma lei local que obriga isso, porque senão é uma exigência que temos combatido usualmente, não é? A informação que temos é que realmente esta exigência decorre de uma lei do município de Ribeirão Preto. Lei em vigor, não declarada inconstitucional, nem atacada sob qualquer maneira. Eu acompanho a conclusão de Vossa Excelência, mas eu faço uma ressalva quanto à admissibilidade dessa cláusula. Não acredito que possamos afastá-la, já que decorre de lei, mas que ela tem um conteúdo contrário aos nossos entendimentos, tem. Mas ninguém pode ser treinado, eu admito até o treinamento, credenciamento, mas já ter 1 ano de experiência anterior, né? Eu gostaria de ter em casa, cada um que vai lá podar a árvore é um desastre. Teve um que caiu da árvore. Pois é. Verdade. Hoje, vai ver que é por isso que a Prefeitura aprovou uma lei nesse sentido, né? Sem dúvida, a poda de árvore hoje exige uma técnica muito específica. É verdade. É só a observação. Eu voto com Vossa Excelência. Continua em discussão. Será a discussão. Aprovado o voto do relator, sem reparos. Também. Conselheiro Márcio Martins de Camargo tem a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor diretor-geral, demais presentes. TC 3416, 3433, 3455, 3457. Submeta a referendo deste plenário o despacho de paralisação do pregão presencial promovido pela Prefeitura Municipal de Sorocaba, visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação escolar para a rede pública e filantrópica do município. Conselheiro pede referendo, Prefeitura de Sorocaba, referendado. TC 2998 comunica ao plenário o arquivamento da representação devido à anulação do pregão presencial promovido pela Prefeitura Municipal de Cabreúva, objetivando a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços técnicos de informática para o fornecimento de licenças de uso. Arquivamento de Cabreúva, o plenário toma conhecimento. Para mérito, TC 2508, trata-se de representação formulada contra o edital da concorrência promovida pela Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, objetivando a contratação de empresa especializada em assessoria pedagógica, capacitação continuada do corpo docente e equipe diretiva de educação, portal educativo e fornecimento de material didático pedagógico interdisciplinar. Conforme relatório e voto previamente disponibilizados a Vossas Excelências, eu voto pela procedência parcial da representação, determinando a Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba que promova a retificação de forma a excluir a exigência de que os materiais pedagógicos ofertados sejam os mesmos fornecidos pelas licitantes em suas escolas e franquias de rede privada de ensino. Está em discussão, encerrada a discussão em votação, aprovado. Também para mérito, TC 2547,
representação formulada contra o edital do pregão presencial promovido pela Prefeitura Municipal de Caieiras, objetivando a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de monitoramento eletrônico. Conforme relatório e voto previamente disponibilizados, acolhendo os pronunciamentos dos órgãos técnicos e instrutivos da Corte, voto pela procedência parcial da representação. Determino que a Prefeitura Municipal de Caieiras promova a retificação do edital nos termos do voto. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. TC 2601, representação formulada contra o edital do pregão presencial promovido pela Prefeitura Municipal de Joanópolis, objetivando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de apoio operacional, com dedicação exclusiva de mão de obra destinada a atender às necessidades do município. Conforme relatório e voto previamente disponibilizados, voto pela procedência parcial da representação, determinando a Prefeitura Municipal de Joanópolis que promova a retificação do edital nos termos do voto. Está em discussão e votação. Aprovado. TC 3535 propõe um recebimento como exame prévio de edital a representação contra o edital da Prefeitura Municipal de Batatais, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios em geral para serem utilizados no PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar do município. Está em Recebimento discussão, como exame prévio. Suspensão, exame prévio. Só uma observação. Está aprovado. Ontem eu ouvi, ou no rádio, ouvi na televisão, alguma coisa com relação a esse município. Se não for, me perdoe, mas acho que era Batatais mesmo. Uma notícia sobre desvio de produtos de merenda escolar. Sabem, Vossa Excelência, para quê? Para fazer churrasco. Quer dizer, é uma peculiaridade. Quer dizer, não basta desviar a merenda, agora desviar a merenda. As carnes nobres da merenda eram desviadas para fazer churrasco. Na verdade, Mas o churrasco não era para as crianças matriculadas. Não, churrasco não era para certamente. Na Cada verdade, Copa devia ter outra finalidade. Na verdade, é uma situação seguinte, eles usam a compra como se fosse para merenda escolar e não é. Eu tive um processo aqui que acabou dando muita repercussão na época no Jornal da Tarde, porque a prefeitura comprava camarão na merenda escolar e era tudo, descobriu-se depois que era uma rodada de camarão que era servido. Bom, o relator tem essa tarefa, então, de verificar se esse lembra? pregão que está sendo suspenso tem camarão, tem picanha. Vamos examinar. Muito apropriado, suspenso, portanto, a licitação de Batatais. Encerramos os exames municipais, podemos partir para a ordem do dia. Eu trago um agravo no item 8 de José Antônio Baquim, ex-prefeito municipal de Sumaré, mas Sua Excelência quer ou pretende que se receba uma ação de revisão, quando a matéria já foi objeto de reexame e, sabidamente, não cabe a ação de revisão. Eu conheço e nego o provimento, submeto o voto a Vossa Excelência. Está aprovado. O conselheiro Roque Stadini tem a palavra. O item 8º da pauta é recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Itapira, decisão que julgou irregular despesa... 9. O processo, que é 2008. Prefeitura de Itapira, acórdão que julgou irregular a dispensa de licitação e contratação. Opinião da Casa é pelo desprovimento do recurso. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, a recorrente atribui a situação de emergência em entraves ocorrido durante o processamento de concorrência justificativa que já foi rejeitada por esta Corte. Claramente evidenciado nos autos, a própria Prefeitura deu aso à maioria das impugnações havida contra o edital, que foi elaborado com vício de irregularidade. Acolho as manifestações de STG e do Ministério Público de Contas e voto pelo desprovimento, mantendo-se a decisão. Em discussão e votação, aprovado. 10. Recurso ordinário Prefeitura de Ubatuba. Aplicou-se multa. SDG opinou pelo conhecimento e desprovimento. Em preliminar, conheço. Sim. No mérito, as razões recursais não trouxeram subsídio capaz de alterar. Não ficou evidenciado que o objeto contratual possuía complexidade ou natureza predominantemente intelectual capaz de legitimar a técnica e preço. Jurisprudência da Corte, abundante número julgado, rejeitam o aqui apontado. Nessa conformidade, acolho o parecer de SDG e voto pelo desprovimento do recurso ordinário. Conselheiro nega provimento, discussão e votação, aprovado. Conselheiro Renato Martins Costa, tem a palavra.
11, recurso ordinário contra acordo que julgou irregulares prorrogação de ata de registro de preço e notas de encomenda. Recorrente, Prefeitura de Osasco, em contrato de fornecimento parcelado de materiais médico-hospitalares. Considerando a incidência do princípio da assessoriedade, a instrução é pelo não provimento. E meu voto conhece e nega provimento. Em discussão. Aprovado. 12, recurso ordinário contra acordo que julgou irregulares concorrência, contrato, aplicou multa ao responsável, que é recorrente, o ex-presidente do consórcio intermunicipal Proestrada. Objeto a contratação de uma cooperativa de trabalho, objetivando fornecimento de mão de obra por registro de preços. A instrução é pelo desprovimento. Conheço em preliminar. Conhecido. São 3 pontos de controvérsia. Qualificação técnica, orçamento estimativo e admissão de mão de obra em contrariedade ao princípio do concurso público. A questão do número mínimo de atestado de qualificação técnica e pesquisa inidônea de preços, estas questões não foram justificadas. O aporte de pessoal me parece bem justificado, já que o consórcio, apesar de ter natureza pública, contratou ajudante geral, mecânico, motorista, operador de equipamento e pedreiro. Atividades nitidamente instrumentais, já que por fundamento estatutário, cabe ao consórcio planejamento, construção, conservação do sistema viário, perenização de vias de escoamento de produção, contenção de processos de erosão, em associação de municípios da região. Então, eu afasto a questão da irregularidade de contratação de pessoal, porém nego o provimento, já que mantidos os aspectos controvertidos inicialmente assinalados. Em discussão, encerrar a discussão e votação. Mantenha a multa. Mantenha a multa. Mantendo a multa, está em discussão, encerrar a discussão e votação. Aprovado o voto relator. No item seguinte, senhor conselheiro, há pedido de sustentação oral já deferido. Solicita a doutora Mariângela Ferreira Correia que ocupe a tribuna dos advogados. O tribunal cumprimenta a doutora Mariângela Correia e informa que terá 15 minutos para suas considerações após a leitura do relatório. Cumprimento a eminente advogada, a doutora Mariângela, e faço uma síntese do relatório, que a Prefeitura de Caieiras, com pregão presencial, contratou a empresa para prestar serviço de publicidade semanal em jornal de circulação local e regional, envolvendo atos públicos legais oficiais, programas, serviços, campanhas de caráter educativo, informativo e de orientação social, bem como matérias relacionadas a ações de vigilância epidemiológica e sanitária. Primeira Câmara julgou a matéria irregular, entendendo que há vício no critério de avaliação técnica dos licitantes, contrariamente ao preceituado ao artigo 30, parágrafo 5º da Lei de Licitações, impôs comprovação de tiragem mínima de jornal nos últimos 3 meses. Bem assim, a regularidade fiscal baseada em certidões negativas de tributos, incluindo o IPTU, o que poderia indevidamente alcançar a situação fiscal de licitantes em municípios diversos. O recurso ordinário tem os seus fundamentos reproduzidos no relatório e certamente serão enfocados na sustentação que ouviremos a seguir. A instrução de assessoria de ATJ, chefia SDG, é pelo não provimento. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, nobres julgadores, preliminarmente eu gostaria de sustentar uma nulidade processual. Ainda no ano de 2011, após o julgamento, após a decisão, a defesa requereu a vista dos autos após a manifestação dos órgãos técnicos. Isso foi deferido, contudo, o processo não esteve em cartório por período suficiente para permitir esse acesso aos autos. A defesa não teve acesso às manifestações dos órgãos técnicos, ainda após a determinação de pauta. A defesa tentou ter acesso aos autos em diversos órgãos onde esteve o processo durante essa última semana e o acesso não foi permitido. Então, em preliminar, eu sustento a nulidade, até com apoio no artigo 5º, no princípio do contraditório e da ampla defesa, solicitando a transformação desse julgamento em diligência para que a parte possa ter acesso aos autos. No mérito, eu sustento
o provimento do recurso. Inicialmente, porque, ao contrário do que disse a decisão recorrida, os pontos apontados não tinham caráter restritivo. Na verdade, o que eles buscavam eram apenas atestar a capacidade técnica de execução e de econômico-financeira dos licitantes. As exigências não tinham o condão de afastar qualquer concorrente. Elas permitiam o acesso a outras empresas que tivessem interesse naquele objeto de licitação, apenas tinham o escopo de fazer com que a administração pública se resguardasse de uma empresa que não tivesse condições de imprimir, de veicular aquelas informações que eram necessárias. Tratavam-se de informações ligadas à saúde e à vigilância sanitária. Caieiras é uma cidade pequena e que necessita desse tipo de informação para que as pessoas possam ter acesso às campanhas e serviços da Prefeitura, da administração pública. Por outro lado, a súmula 15, também apontada na decisão, foi observada, porque a exigência ali apontada não configurava um compromisso de terceiro, apenas uma declaração de que a empresa teria condições de cumprir com aquilo que estava se propondo. Ademais, não houve qualquer impugnação ao edital. O edital não foi inviabilizado de forma nenhuma, não foi confrontado por ninguém, razão pela qual entende a defesa que o edital estava em condições plenas de ser proposto. É por essas razões que eu solicito o provimento do recurso e a modificação da sentença anterior. Muito bem. O tribunal renova os cumprimentos da Maria Ângela Correia. Palavra do conselheiro relator. Me associo a Vossa Excelência nos cumprimentos à doutora advogada e peço a retirada de pauta com retorno ao gabinete para avaliar as ponderações aqui expendidas. Adiada, portanto, a matéria. Continua Vossa Excelência com a palavra, conselheiro Renato Martins Costa. Agora, para o item 14, pedido de reconsideração em face de acordo do Pleno que não conheceu de ação de rescisão aposta contra a decisão transitada em julgada que julgou irregular termo de transferência de contrato entre a Prefeitura de São João da Boa Vista e Transboa Vista Aviação, que cederam contrato de transporte coletivo urbano para o Rápido Luxo Campinas. A instrução é pelo conhecimento e não provimento. Conheço do recurso. Conhecido. Aqui, o recurso tenta que se reconheçam presentes as condições da ação rescisória não conhecida. Aqui, igualmente, não se altera o quadro, não houve documento com eficácia sobre a prova então constituída que justificasse alteração na tutela, o enfoque foi puramente de mérito, voto pelo não provimento. Está em discussão, encerrada a discussão e votação. Conselheiro Sidney Beraldo. Declarar impedido. Um impedimento, conselheiro Sidney Beraldo. Também impedimento, conselheiro Robson. Eu peço vista, senhor presidente. 2 impedimentos, um pedido de vista, a matéria fica adiada ao conselheiro Roque Tadinho. Relato item 15, pedido de reexame de Cosmorama 2011. A instrução é pelo provimento de assessoria de ATJ, chefia SDG e pelo não provimento do Ministério Público de Contas. Em preliminar, conheço. Sim. Aqui a decisão da primeira Câmara de Gás não acolheu 99,99 de aplicação no Fundeb. E quem abriu a torneirinha fui eu fui o relator da matéria, então não posso falar nada. Comprovou agora a Prefeitura, com a juntada de cópias de extratos bancários, notas de empenho, a aplicação da parcela remanescente que perfez os 100%. Voto pelo provimento. Conselheiro reexamina o parecer, está em discussão e votação, aprovado. Conselheiro Robson Marinho tem a palavra. Eu também estou só esperando a companhia da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, 16 e 17 em conjunto tratam de recurso ordinário interposto respectivamente. O 16 pela Prefeitura e pelo prefeito de Osasco, além da Associação Emerim,
contra a decisão que julgou irregular termo de parceria para ações voltadas à disponibilização de recursos materiais e humanos para o setor da educação, permanecendo injustificadas as falhas referentes às ausências de concurso de projetos e oitiva do Conselho Municipal competente. O item 17, pelo CET de Santos e pelo seu ex-diretor, contra a decisão que julgou irregular termo de aditamento referente a contrato firmado com Roca Limitada para fornecimento de cestas básicas, sobre o qual incide o princípio da assessoriedade. Encaminhei relatório previamente, a instrução unânime é pelo conhecimento e não provimento. Eu conheço em preliminar e nego provimento aos recursos. O plenário também conhece e acompanha Vossa Excelência no seu voto. Aprovado. Com a permissão de Vossa Excelência, senhor presidente. 18 e 19 são recursos ordinários, interpostos respectivamente. 18 pelo ex-prefeito de Embu-Guaçu contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas referente a repasse realizado em 2011 ao Serviço Social João 23. E o 19 pela Prefeitura de Carapicuíba contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas referente a repasse realizado em 2009 à Associação Educacional Quero Quero de Reabilitação Motora e Educação Especial. Os relatórios integrais encontram-se na nossa rede. Em preliminar, conheço dos recursos. Conhecido. No mérito, ambos os processos cuidam do exame de prestação de contas e não dos respectivos ajustes. Tenho defendido em situações análogas, a exemplo do decidido por este plenário no TC 215207, que há necessidade de se apartar os atos administrativos de responsabilidade do concessor dos atos realizados pelas beneficiárias, que são inerentes exclusivamente à prestação de contas. As entidades não podem ser condenadas por falhas de responsabilidade dos respectivos concessores, quando da formalização dos ajustes. Nos casos em apreço, as decisões combatidas não obstaram em nenhum momento a execução do objeto, não havendo registros de desvio de finalidade nem de malversação de recursos públicos. Assim, uma vez que as razões dos recorrentes descaracterizaram as irregularidades apontadas nos autos, voto pelo provimento dos recursos. 18 e 19 em conjunto, está em discussão, voto relator, aprovado. No item 20, requer o autor da ação, senhor Luiz Fernando Roncada da Silva, a oportunidade de defender a ação. Solicito a sua senhoria que ocupe a tribuna. O senhor terá 15 minutos para suas considerações após a leitura do relatório. A palavra é do relator Robson Marinho. Em exame e ação de revisão proposta pelo ex-presidente da Associação Comunitária Rural de Tarumã, a CRUTA, em face da decisão que julgou irregular a aplicação e a concessão dos recursos repassados pelo Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema à beneficiária, objetivando viabilizar os empréstimos do Banco do Povo Paulista. MPC pelo prosseguimento do feito e SDG entende ser o autor carecedor do direito da ação. Eu transfiro a palavra a Vossa Excelência para o representante. Senhor Luiz Fernando Roncada da Silva, tem a oportunidade de se manifestar. Bom dia, senhor presidente Edgar Camargo Rodrigues, membros da Corte. É uma satisfação estar aqui exercendo o direito da cidadania e da democracia. Não sou advogado, né? Sou contador de formação. Fui presidente da CRUTA, Associação Comunitária de Tarumã. E estava quietinho na minha entidade lá, até o presidente do CIVAP nos procurar para desenvolver um trabalho do Banco do Povo Paulista. Tarumã, ela é embora uma cidade pequena, é uma sede regional de Florínia, Pedrinhas, Cruzália, alguns outros municípios pequenos, Platina, e houve a necessidade de montar, então, uma estrutura para fomentar o Banco do Povo Paulista, mesmo porque uma estrutura numa cidade como Pedrinhas, Cruzália, Platina, não seria possível de estar, seria um funcionário, seria muito para atender aquelas cidades. Então, fomos procurados para fazer esse atendimento e aceitamos. Estou aqui também indignado com a postura da direção executiva do consórcio, porque após a decisão sumiram, desapareceram as peças faltantes aqui, que é o balanço patrimonial, que é uma peça que a gente está juntando,
né? Uma peça nova que é um requisito essencial, acho, para a revisão desta ação. Isso foi entregue há muito tempo no consórcio. E fiquei sabendo no final do ano que não tinha sido entregue, havia condenado a devolução e tudo mais. Então, também a registrar nossa indignação com a diretoria do consórcio, que abandonou praticamente a entidade, da qual fui presidente, não sou mais. E temos lá, no nosso processo que consultamos, o parecer favorável da entidade, do consórcio. O consórcio analisou as ações, deu parecer favorável, da mesma forma que a SDG, Dr. Sérgio Siqueira Rossi, permita-me, senhor presidente, pessoa que eu comecei a acompanhar há algum tempo, Dr. Sérgio Siqueira Rossi, e merece muito o nosso respeito, pessoa que admiramos. E manifestou-se pela regularidade da aprovação das contas. Não houve, em momento algum dos autos, nenhuma desaprovação das contas. Nossa administração lá não cometeu nenhuma falha. A prestação de contas foi feita, como eu disse, recebendo o parecer favorável da entidade, estando kits com a entidade, então. E o que faltou? E o que ficou, melhor dizendo, comprovado nos autos? A SDG viu que os requisitos principais lá, de economicidade, a entidade foi procurada porque era uma entidade filantrópica, não recolhia os 21% pela sua imunidade, então a economicidade estava garantida. A regularidade estatutária da CRUTA, lá da nossa associação, também, que era o fomento e desenvolvimento das famílias e tal. O objeto foi cumprido. Somente a despesa dos convênios. Estudando um pouco aí os casos de decisões desse tribunal, vimos que tem julgado irregulares, aqueles convênios que tinha 10% de taxa de administração e tal, não é o caso deste. Não teve nenhuma taxa de administração, nenhum custo adicional. Pelo contrário, foi muito mais barato as ações feitas lá na entidade. E deixou de ser juntado lá o balanço patrimonial, porque talvez o que ocorre é o seguinte, isso eu falo com conhecimento de contador. O prazo para prestação de contas é 31 de janeiro. E o prazo da Receita Federal para as entidades ou empresas privadas prestar contas é 30 de abril. Então, geralmente, não se tem em 30 de janeiro o balanço patrimonial. Eu lembro que, à época, pediu prazo para juntar depois, só que, pelo jeito, não juntaram. E estamos, nesse momento, juntando agora, que fizemos outras vezes já no consórcio, e, pelo visto, eles não juntaram aqui no processo. Os outros casos da sentença não nos competem a responsabilidade. Por exemplo, lá o nobre relator argumentou que os serviços de efetivação de empréstimos do Banco do Povo não poderiam ser transferidos através de subvenção, que foi violação da legislação. O que a nossa entidade tem com isso? Nós fomos procurados, assinei um convênio, se podia ser subvencionado ou não, não tínhamos essa responsabilidade. O outro ponto abordado lá, que ficou carente, conforme o artigo 26 da Lei Complementar 101, lei que o consórcio não tinha lei para transferir dinheiro para a entidade. Novamente, o que a entidade tem de responsabilidade com isso? Então, essa responsabilidade maior seria do ente lá, consórcio, do que da minha entidade que é privada. E só encerrando também, para não tomar muito tempo dos nobres conselheiros. O objeto foi cumprido. Não houve danos ao erário público, o serviço foi prestado. Foi prestado o serviço. A devolução dos recursos seria uma medida muito sem razão, sei lá, porque os serviços foram prestados. E penalizar a entidade que vive lá às duras custas seria uma medida que acarretaria um prejuízo que, sei lá, o que poderia acontecer com a vida da entidade. Então, vimos aqui nobre relator, Dr. Robson Marinho, membros desta corte, requerer uma decisão idêntica a um julgamento que vimos, Dr. nobre conselheiro também, Antônio Rocco Cittadini, aos processos TC 243-12-2009, TC 21.708-02606 e o TC 21.718-02608, onde julgou, acho que foi até exemplo de um que aconteceu aqui hoje já, julgou irregular o procedimento, mas não condenou a devolução dos valores, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados. Então, requerer também dessa forma, se houve a responsabilidade, está dividindo essa responsabilidade, se vamos pôr que não der ao acolhimento que a gente requer, o acolhimento integral, né?
e aprovação das contas. Mas, caso entendendo não seja possível, que a entidade que nos repassou os recursos tem muito mais responsabilidade que a gente. Que seja também incluída e dividida essa responsabilidade, e deixando claro que, se houver realmente o ressarcimento dos recursos, que gostaríamos e temos a certeza que após essa explanação os senhores vão reconsiderar, que seja feita a devolução não da minha pessoa, mas das entidades. Era só o que tinha a considerar. Muito obrigado. O tribunal cumprimenta o senhor Luiz Fernando Roncada da Silva. A palavra é do conselheiro relator. Senhor presidente, em respeito à manifestação do senhor Luiz Fernando Roncada da Silva, eu vou retirar o processo de pauta, vou aceitar os documentos que ele diz que vai estar encaminhando e remeterei para ouvir a opinião e a avaliação de SDG do Dr. Sérgio Rossi sobre este processo. E, oportunamente, voltarei a pautar para a decisão do plenário. É regimental o pedido de Vossa Excelência. A matéria fica adiante. Conselheira Cristiana de Castro Moraes tem a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, em exame, um recurso ordinário interposto contra a decisão que julgou irregulares termos de aditamento relativos ao contrato firmado entre a Prefeitura de Piracicaba e a empresa Celimp Serviços de Limpeza. O que motivou a decisão recorrida, a irregularidade da decisão dos termos aditivos, foi o princípio da acessoriedade. Em preliminar, o recurso está em termos, dele eu conheço. No mérito, face ao princípio da acessoriedade, eu nego o provimento ao recurso. Está em discussão e votação. Aprovado o voto. Eu relato agora o item 22. Trata-se de recursos ordinários interpostos pelo ex-prefeito municipal de Santa Rita do Passa Quatro, senhor Nelson Scorsolini, contra a decisão pela qual foi julgada procedente representação com imposição de multa de 300 UFESPs ao recorrente. O juízo de irregularidade proferido fundamentou-se no descumprimento do artigo 23, inciso 2, da Lei de Licitações, da ofensa aos princípios da isonomia e vinculação ao instrumento convocatório, na aceitação de bem com especificação diversa daquela prevista no edital, nos preços contratados acima daqueles praticados pelo mercado e nos pagamentos à empresa alheia à disputa. A TJ e SDG opinaram pelo não provimento do recurso interposto. Em preliminar, conheço dos recursos. Conhecido. No mérito, eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossa Excelência e acompanho o posicionamento da TJ e SDG e nego provimento aos recursos. Em discussão e votação. Aprovado. Eu relato agora o item 23, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Imbu contra a decisão que julgou irregulares pregão presencial 52 de 2007 e o contrato. A decisão, ora combatida, pautou-se pela irregularidade na matéria, em face da ausência de pesquisa de preços, assim como desclassificação da proponente sem justificativas plausíveis, quando da análise das amostras, em afronta ao artigo 3º da Lei 8666. A TJ e a SDG foram unânimes quanto ao não provimento do apelo. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, ainda permanece obscura a questão relacionada à motivação para a desclassificação da primeira colocada, que ofereceu produtos semelhantes ao da contratada. Eu relato, conforme destacou a assessoria técnica, a empresa primeira colocada, a empresa Aline Comercial, ofereceu café Tradição e teve a sua amostra reprovada. Muito embora a mesma marca trazida pela comercial João Afonso Limitada, Café Tradição, foi contratada e considerada aprovada pela nutricionista. Tal ocorrência não foi enfrentada pela recorrente e também não foi aprontada nenhuma pesquisa de preços. Nessas condições, o meu voto nega provimento ao recurso. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Aprovado. Passo a relatar o item 24, recursos ordinários interpostos pela Prefeitura de Marília e pelo Banco do Brasil, contra a decisão que julgou irregulares dispensa de licitação e o contrato firmado entre a Prefeitura e a referida instituição financeira, objetivando o pagamento de serviços objetivando a prestação de serviços de pagamento de vencimentos, subsídios, salários, proventos dos servidores da administração pública. Na ocasião, foi aplicada a multa de 200 UFESPs.
A TJ e SDG são pelo não provimento dos recursos. Em preliminar, recursos em termos, dele eu conheço. Conhecido. No mérito, entendo que os argumentos apresentados por ambos os recorrentes, inclusive em memorial, não justificam a contratação direta realizada com base no dispositivo legal invocado. É o inciso 8º do artigo 24 da Lei 8666. Não bastasse, remanesce também a questão da não comprovação da vantagem econômica advindas da contratação direta efetuada, a qual está relacionada à falta de justificativas convincentes para a não repetição da licitação anteriormente realizada pela administração. Nessas condições, eu voto pelo desprovimento de ambos os recursos. Está em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto da relatora. Conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, passo a relatar os itens 25 a 28, nos quais já disponibilizei os relatórios. O item 25 trata de recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Carapicuíba e pelo ex-prefeito Fuad Gabriel Chucre contra a decisão da primeira Câmara, que julgou irregulares os termos aditivos a contrato julgado irregular celebrado entre a Prefeitura e Comércio de Hortifruti Grangeiros Carapicuíba Limitada, objetivando o fornecimento de 2 milhões de quilogramas de hortifruti grangeiros para a composição de sacolas básicas com aplicação de multa de 500 UFESPs ao responsável pelos atos examinados. A instrução é desfavorável. Em preliminar, pressupostos internos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, a aplicação do princípio da assessoriedade ao caso é inexorável. Quanto à penalidade imposta ao ex-prefeito, no voto condutor, ficou demonstrado que, além do corriqueiro descumprimento das instruções desta Corte por parte da administração municipal, esta deixou também de cumprir as reiteradas recomendações feitas nesse sentido. Portanto, acompanho a TJ e SDG e voto pelo desprovimento do recurso para o fim de manter a íntegra da decisão combatida. Em discussão e votação, aprovado. O item 26 refere-se a recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Amparo contra a decisão da primeira Câmara, que julgou irregulares a licitação, o contrato e os termos aditivos cobrados entre a Prefeitura e a Verocheck Refeições Limitada, objetivando a administração e gerenciamento do fornecimento de cartões eletrônicos, magnéticos ou outros oriundos de tecnologia adequada para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, com aplicação de multa de 500 UFESPs. A instrução, no caso divergente, a unidade econômica da assessoria técnica pelo desprovimento, a chefia da TJ e SDG pelo provimento. Pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. O plenário também conhece. No mérito, as exigências de credenciamento de 4 estabelecimentos como condição de habilitação e de registro da pessoa jurídica no Conselho Regional da Administração podem ser relevadas e alçadas no campo das recomendações. Ante a boa competitividade alcançada no certame, que contou com a participação de 5 licitantes, das quais 4 disputaram fases de lance, bem assim por não terem ocorrido inabilitações diretas por conta das exigências digitalícias não acolhidas pela decisão do primeiro grau. Ante o exposto, com a chefia da TJ e SDG, voto pelo provimento do recurso para o fim de julgar regular a licitação e o contrato e o termo aditivo e, por conseguinte, cancelar a multa imposta sem prejuízo das recomendações anotadas. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. O item 27 versa sobre a ação de revisão de julgado proposta por Moacir Benedito Pereira, ex-diretor-presidente do Instituto de Previdência Social do município de Campinas, Camprev, visando desconstruir a sentença proferida nos autos TC 3599-0265, que julgou irregulares as contas da Camprev no exercício 2005, com a aplicação da multa de 100 UFESPs aos responsáveis. A instrução é desfavorável.
Em preliminar, não houve o alegado cerceamento de defesa sugerida pelo autor, que, mediante procurador regularmente constituído, apresentou a defesa na fase introdutória e até mesmo interpôs recurso ordinário. A inicial não demonstra a ocorrência dos fundamentos taxativamente previstos no artigo 73 da Lei Complementar Estadual número 709/93 para cabimento da ação de revisão. Tampouco os argumentos expedidos pelo autor ou as medidas posteriores por ele anunciadas podem ser aceitos como documento novo. Portanto, com a TJ e SDG, voto pelo não conhecimento da ação, julgando o autor carecedor do direito invocado. Está em discussão, encerrada a discussão em votação, aprovado. O item 28 trata de ação de revisão de julgado proposta pelo ex-diretor-presidente da DAI SA Água e Esgoto de Jundiaí, visando desconstituir a sentença proferida nos autos do TC 35.82.026.06, que julgou irregulares as contas da ESA exercício de 2006. A instrução é desfavorável. Em preliminar, a notícia trazida pelo Gabinete Técnico da Presidência acerca da decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça, determinando a anulação da decisão monocrática prolatada por esta Corte no TC 35.82.026.6, impõe a perda de objeto da presente ação. Diante do exposto, submeto a este plenário proposta de desapensamento do TC 35.082.026.6 e o seu retorno ao relator originário para cumprimento da decisão judicial já transitada em julgado e, por fim, o arquivamento dos autos da presente ação. Está em discussão. Conselheiro Roque Tadino. Senhor presidente, eu acompanho o voto de Vossa Excelência, acho que é uma decisão preocupante, porque, na verdade, o Judiciário anulou por falta de notificação do nosso, adequada no nosso processo aqui. Eu não sei se simplesmente encaminhando ao relator... É para a retomada da instrução, pelo que entendi. Aí retomar o processo intimando, atendendo sim, eu entendi. Eu estou querendo dizer o seguinte, qual a consequência disso para os outros processos nossos aqui? Porque, veja só, se o nosso modelo de notificação está sendo derrubado no Judiciário, é algo que nós temos que... Conselheiro, o SDG informa que na ocasião desta decisão não havia ainda um modelo de notificação, nem ciência prévia, que após foi adotado pelo tribunal. Nesta época não havia ciência prévia. É de 2007, esse processo de 2006. Eu acredito nas informações em termos. Em termos. Porque essa é uma área rigorosamente complicada. Em todo caso, eu volto a dizer que é uma preocupação que devemos ter. Eu acompanho bastante. Continuando a discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto do relator com as preocupações do decano. Conselheiro Márcio Martins de Camargo. Senhor presidente, em conjunto, itens 29 a 31, recursos ordinários interpostos pela Prefeitura Municipal de Marília contra acórdão que julgou irregular o termo aditivo número 1 e ilegal o ato determinativo da despesa dele derivada a contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Marília e a empresa comercial João Afonso Limitada em registro de preços para aquisição de cestas básicas destinadas aos servidores municipais. O item 30, recurso ordinário interposto pela Câmara Municipal de São Bernardo do Campo contra acórdão que julgou irregulares a tomada de preço e contrato, bem como os termos aditivos números 1 a 12, celebrados entre a Câmara Municipal de São Bernardo do Campo e a empresa CNC, Centro Nacional de Cópias Limitada, objetivando a prestação de serviços de reprografia e serviços gerais de copiadora.
E o item 31, recurso ordinário interposto por Jair Cassola, ex-prefeito de Votorantim, contra acórdão que julgou irregular a dispensa de licitação e o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Votorantim e a empresa Trivale Administração Limitada, objetivando o fornecimento mensal de vale alimentação em forma de cartão magnético eletrônico. Dos autos constam manifestações de ATJ, SDG e MPC pelo conhecimento e não provimento dos recursos. Em preliminar, recursos em termos deles conheço. Recursos ordinários de Marília, São Bernardo do Campo, Votorantim. Relator conhece preliminar, o plenário acompanha. No mérito, insubsistentes razões recursais, não há fatos novos, os recorrentes limitaram-se a repisar argumentos já enfrentados. Acolhendo as manifestações dos órgãos técnicos, eu voto pelo não provimento dos recursos interpostos, mantendo-se na íntegra as decisões recorridas. Relator nega provimento. Palavra ao conselheiro Robson Marinho. Ô, senhor presidente, eu não posso deixar de com alegria e muito entusiasmo, aplaudir o substituto de conselheiro, que ele seja seguido por todos nós. 4 recursos, todos com instrução unânime pelo improvimento. E o voto dele vai na mesma direção do que a instrução. Então não há por que ler um por um. Meus cumprimentos, parabéns, a celeridade para os trabalhos imprimida pelo ilustre substituto de conselheiro. Meus aplausos e acompanho os votos. Muito bem. Com essa observação, aprovado o voto do relator, que continua com a palavra. Em conjunto, 32 e 33. 32 refere-se à ação de rescisão de julgado proposta pelo ex-prefeito de São Simão, senhor Marcelo Aparecido dos Santos, que busca desconstituir sentença mantida em sede recursal, que julgou irregulares os convites número 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 22, 43 e 46, 2005, e contratos deles decorrentes. E o item 33, ação de rescisão de julgado proposta pela Prefeitura Municipal de Indaiatuba para desconstituir o acórdão que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Indaiatuba e Construtora Estrutural Limitada, objetivando a execução de obras e prestação de serviços de infraestrutura urbana. MPC, Assessoria Técnica, Chefia de ATJ e SDG manifestaram-se pelo não conhecimento das ações. Em preliminar, muito embora os autores possuam legitimidade para proporem as medidas e o seu ingresso tenha se dado no prazo legal, penso que ainda há carência de requisito essencial para que as ações possam ser conhecidas. É que elas não preenchem nenhuma das hipóteses que taxativamente estão previstas no artigo 76 da Lei Complementar 709/93 para que sejam conhecidas. Com efeito, as decisões rescindendas não foram proferidas contra a literal disposição de lei e tampouco as decisões citadas sobre correlata matéria se enquadrariam no conceito de documento novo, com eficácia sobre a prova produzida ou a decisão exarada. Os autores buscam rediscutir o mérito das decisões rescindendas, mas já enfrentados mediante deliberações deste colegiado. A ação de rescisão de julgado não se presta a esse propósito, notadamente quando lhe falta supedâneo para ser conhecida. Em consequência, encurto razões para, acolhendo manifestações de MPC, assessoria técnica, chefia da TJ e SDG, e considerando que não foram atendidos todos os requisitos para a admissibilidade das ações, votar pelo não conhecimento das ações de rescisão de julgado, julgando os autores carecedores do direito de ação. Em conjunto, ações de rescisão de São Simão e Indaiatuba. O relator não conhece das ações. Está em discussão e votação. Aprovado o voto de Sua Excelência. Encerrados os trabalhos, indago ao Procurador-Geral de Contas que deseja a vista de qualquer dos processos. Senhor presidente, o Ministério Público de Contas requer ciência pessoal dos itens 2 e 4 da pauta. A SDG providenciará a remessa dos feitos ao Ministério Público. Antes de encerrar, lembro a Vossas Excelências que amanhã, às 10h30, neste plenário, se dará sequência ao 18º ciclo de debates com agentes políticos desse Estado. Será o 8º encontro. Vossas Excelências estão novamente convidados. A palavra dos conselheiros ao encerrar a sessão. Não havendo interesse, bom dia a todos. Está encerrado.